Nesse começo do tempo perano, pós-Epifania, a igreja manifesta agora a glória de Jesus. São 3 manifestações da glória, chamadas as Epifanias ou as Teofanias de Jesus, e que mostra aí todo o seu poder como Filho de Deus. Primeiro aos Reis Magos, quando ele manifesta ali a sua glória. Depois no seu batismo, quando o Pai testemunha: este é meu Filho muito amado. E hoje, quando Jesus manifesta a sua glória aos seus discípulos, transformando a água em vinho. A cena é muito significativa e muito interessante, porque Jesus vai a uma festa de casamento com Nossa Senhora e já tem aí os seus primeiros discípulos. Vai à pequena cidade de Caná da Galileia, uma cidade próxima a Nazaré, e lá ele tem uma festa, um casamento. A festa durava às vezes uma semana, e Jesus vai lá e fica lá com eles naquela festa. E lá pelas tantas, Nossa Senhora, muito cuidadosa, sempre ajudando numa coisa e noutra, vê que faltou vinho. E faltar vinho numa festa de casamento era uma grande afronta e motivo de muita vergonha, porque faltar carne, faltar vinho era inadmissível. Mas falta vinho, e Nossa Senhora, vendo os noivos assim apavorados, e agora como fazer? Nossa Senhora vai a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Jesus responde, e alguns até interpretam como se Jesus estivesse chamando a atenção de Nossa Senhora: mas o que há entre mim e ti, mulher? A palavra mulher tem um sentido de senhora. O que isso importa a mim e a ti? Isso não é conosco. Mas ele vai atender Maria, e mostra-se bem claro isso quando Maria vai aos servidores e diz: façam tudo o que ele mandar. E ele então manda encher de as talhas de água, e aí transforma um vinho melhor do que o primeiro. O que nós podemos aprender aí? Primeiro é a presença de Jesus numa festa, exatamente numa festa de casamento. Havia ali um matrimônio em Caná da Galileia, e lá estava Jesus. O segundo, o poder de intercessão de Maria, e mais do que intercessão, o poder de mediação de Maria. E o terceiro, um vinho. Aquele vinho era um vinho novo, melhor do que o primeiro. E o que isto significa? Então, sobre esses 3 pontos, gostaria de refletir com vocês, para vermos algumas coisas a respeito da nossa conduta, da graça que nós temos no dia a dia. Olhemos primeiro Jesus naquela festa de casamento. Na verdade, a presença de Jesus na festa de matrimônio era para santificar aquele matrimônio, mas também santificar todos os outros matrimônios. Os outros padres veem aí, alguns veem aí a instituição do matrimônio como um sacramento, porque o matrimônio é uma instituição de direito natural. Foi Deus quem criou homem e mulher e colocou nos dois atrativos mútuos. E a Bíblia diz lá: criou Adão e Eva, os uniu, os abençoou e os santificou, e disse: crescei e sede fecundos. Então o matrimônio é de instituição divina e é natural. Depois experimentou várias dissoluções, desordens, o advento da prostituição, do homossexualismo, da poligamia, da poliandria, enfim, uma série de confusões, inimigos dentro da própria família, enfim. Mas o matrimônio, ele foi por Cristo elevado à dignidade de um sacramento. Ou seja, entre 2 cristãos, a união de homem e mulher é necessariamente um sacramento e uma participação da união de Cristo com a sua igreja.
Então, o que é o matrimônio? É um sacramento, uma união de duas pessoas, de um homem e de uma mulher, uma aliança de um homem e de uma mulher, elevada por Cristo à dignidade de um sacramento. Por isso não pode haver uma união conjugal entre um homem e uma mulher que são cristãos que não seja sacramento, como sinal sensível e eficaz da graça de Deus. E para que fim Deus criou o matrimônio, então? Para dois fins que estão unidos entre si. O primeiro, para o bem dos cônjuges, porque nessa aliança há uma doação mútua, é um dar e receber mutuamente, para que os dois se santifiquem, para que os dois cresçam. Por isso o matrimônio é uma vocação. Deus é que chama a todos à santidade, e a alguns Deus chama à vida consagrada, a outros, a maioria, vocês aqui, Deus chamou a serem santos na vida matrimonial, colaborando com Deus na obra da criação, na obra da salvação, dando pessoas à terra pela geração dos seus filhos, e bem-aventurados aos céus pela educação que vocês vão dar. Ou seja, o casal é chamado por Deus à santidade, e à santidade na vida diária, vivendo esta doação mútua, um ajudando o outro a crescerem na graça. O casal na igreja, no momento em que se dão em matrimônio, e os ministros do matrimônio são os noivos, a igreja abençoa aquela união, e a igreja abençoando aquela união, como que corrobora aquela união que os dois já fizeram ali, ratifica, e o casal é consagrado a Deus. Então aquela presença de Jesus e de Maria lá em Caná, é a presença de Jesus e de Maria em cada matrimônio cristão. Esse matrimônio é canal de graças para o casal viver unido e enfrentar aquelas dificuldades que são próprias da vida matrimonial. Tem muitas alegrias no matrimônio, a alegria do companheirismo, a alegria do ser o suporte um do outro, a alegria do carinho, a satisfação de estarem juntos, a alegria do amor conjugal, a alegria da própria intimidade física, que representa essa intimidade moral, espiritual e afetiva, a alegria do diálogo, a alegria da geração dos filhos, a alegria de acolher as crianças que vêm, chamando papai, chamando mamãe, a alegria do acompanhamento dessas crianças, são alegrias. Alegria também durante a vida em que um ampara o outro até a velhice, cuidando um do outro. São alegrias que representam esta grande alegria que Cristo tem com a sua igreja e que a igreja tem com o seu esposo, que é Jesus. Mas o matrimônio também encontra dificuldades, sofrimentos, muitas vezes discórdias, incompreensões, egoísmos, faltas de renúncia do espírito de sacrifício, dificuldades materiais, dificuldades às vezes morais. Enfrenta essas dificuldades. E todo matrimônio está também fadado a ter suas cruzes, suas incompreensões, os condicionamentos que o mundo coloca na família, quando a casa hoje se abre para que a sociedade imponha lá suas máximas. Por isso, essas preocupações do casal com a educação dos seus filhos, com a própria vida do outro, dificuldade financeira, dificuldade de trabalho, enfim, do próprio relacionamento, muitas vezes incompreensões, outras vezes desconfianças, e tantas dificuldades pelas quais o casal pode passar, muitas vezes até fruto de uma imaturidade muito grande, que muitos casais casam sem maturidade alguma para uma vida a dois, e que torna impossível caminharem juntos. Mas
não se pode esquecer que a graça de Deus está aí, e que o casal foi consagrado a Deus. E quando tem ali a presença de Deus, e essa presença que é sempre eficaz, ela encontra abertura no casal, pela vida de oração, pelos sacramentos, pela orientação da própria vida matrimonial para Deus, o matrimônio aí consegue superar. Além dessa presença de Deus, quando há a presença de um amor sincero, não de um amor egoísta, que não seria amor, mas um amor sincero, em que procura cuidar do outro e cuidar da própria relação, através da prática das virtudes, espírito de acolhimento, de perdão, de sacrifício, muitas vezes necessitando do silêncio, necessitando da escuta, da compreensão, olhar para o outro com um olhar de amor, de caridade, buscando também uma autocorreção, porque às vezes os seus defeitos provocam tantas dificuldades no relacionamento e que impõem à pessoa certas situações de maus tratos morais, afetivos, para não dizer físicos, infelizmente. Então, às vezes, você está tão apegado ao seu jeito de ser e não vê que está fazendo o outro sofrer. Então, isso é falta de amor, isso é egoísmo. Tem que passar por cima de você. Então, porque a graça vem, mas a graça supõe a natureza. Depois, o diálogo, precisa olhar para o outro, saber falar, saber expressar o que sente, suas dificuldades, suas limitações, saber escutar o outro, falar dos dois, falar dos filhos, falar das dificuldades que enfrenta no dia a dia. Então isso tudo é tão importante que se o casal não dialoga, se perdeu a capacidade de dialogar, o matrimônio vai quebrar, porque não se sustenta. Pois uma coisa que eu vejo hoje, que muitos casais têm e que tem causado grandes esfriamentos no relacionamento do casal, é a falta de proximidade. Porque a vida é tão confusa, são tantas as ocupações que as pessoas têm, trabalho, filho, escola, e contas e uma série de coisas, em que o casal, embora estejam na mesma casa, perdem a proximidade, saem próximos, olhando um para o outro, conversando com o outro, sorrindo, brincando, falando, estando próximo mesmo, fisicamente quero dizer, também, fisicamente também. Essa falta de proximidade vai criando obstáculos e o casal vai se afastando. E essa proximidade tem que ser intensa, tem que durar, frequente. Isso vai aumentando cada vez mais esse elo e vai sustentando. E preciso ter esse cuidado, né? Não se afastar. E quanto mais se afasta, mais se afasta. E quanto mais vazio, mais vazio. Então, olhar que vocês têm o sacramento do matrimônio. E no sacramento tem a graça. E junto com a graça, evidentemente, Deus está ali. O Espírito Santo vai movendo. Mas é preciso ter humildade para acolher isso. Então a presença de Jesus naquela festa seja também a presença de Jesus no casamento de vocês aqui presentes. Nunca fechem as portas para Ele. Procurem rezar juntos, procurem falar dele juntos, procurem ir à missa, receber os sacramentos, ter sempre Jesus na relação matrimonial.
O segundo ponto da nossa reflexão diz respeito à presença de Maria. Nossa Senhora está ali como no meio. Por um lado, atenta às necessidades daquela festa, daqueles noivos. Por outro lado, sabe do poder e da bondade de seu filho e da bondade dele para com ela. Porque ali ela não dá uma ordem como mãe, mas ela faz um pedido como mãe. Então ela não iria falar com Jesus se não soubesse do poder da sua palavra naquele coração de seu filho. Eles não têm mais vinho. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por dificuldades? Maria está atenta aos nossos sofrimentos, angústias, desconfianças, falta de propósitos, desânimo. Aliás, o desânimo é uma das grandes doenças espirituais do momento, sobretudo quando há muitas quedas, mas Maria está atenta. Vamos a ela, e ela vai chegar a Jesus, porque ela está ali no meio, entre nós e Ele, exercendo o seu papel de medianeira, faz a mediação, e com o carinho de mãe. E em Maria inaugura-se uma outra maternidade, não a biológica, mas a maternidade espiritual. Então ela se torna mãe, tornando-se mãe de Jesus, se torna também nossa mãe. Então é uma mãe falando de um filho para o outro filho. Por outro lado, Maria veio a nós, como foi a Jesus, vem a nós. E o que ela diz para nós? Fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Então, se nós queremos realmente servir a Nossa Senhora, a melhor maneira de servir a Maria é fazer tudo aquilo que Jesus disser. Não posso ficar só pedindo a Nossa Senhora as coisas, e peço, eu tenho que pedir, eu sou tão necessitado e pobre, mas eu tenho que fazer a minha parte. O que é que eu estou fazendo para agradar a Jesus? E é claro que agrado assim a Maria. E foi isso que levou Jesus a realmente fazer aquele milagre. Ela chega a Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus, mas a minha hora não chegou. Mas mesmo assim, ela vai aos servos, fazer tudo aquilo que Ele vos mandar. E Jesus manda o quê? Encha estas talhas de água. Era muita água. Encha de água. Depois levem ao mestre da festa para ele provar. Aqueles servos poderiam dizer: você está louco, encher isso d'água? Está faltando é vinho. Não falta água, falta vinho. Mas eles obedeceram a Maria e obedeceram a Jesus. É na obediência que nós conseguimos a graça. Se nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus, nós não vamos ter a graça. Nenhum milagre vai acontecer na nossa vida se nós achamos que somos autossuficientes e que sabemos das coisas e que tem que ser tudo da nossa maneira, não da maneira de Deus. É claro que a graça não vem. E foi isto, fazer segundo a maneira de Jesus, que a graça veio. Às vezes não entendemos o porquê das coisas, porque não entendemos. Por que está acontecendo isso comigo? Não entendo. Porque Deus quer isso de mim agora? Não entendo. Mas faço, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe me fazer feliz, eu não sei. E foi isso que aconteceu. E é importante ver aí o papel de Maria. Que você vai a Maria, você vai a Jesus. Não existe concorrência entre os dois. E você vai a Jesus, Ele está com a Maria. E faz, e dá a graça.
E se na terra, antes da morte dele, ela já teve essa graça, imagine hoje no céu, ela intercedendo por nós. Muito mais, porque ele já morreu, ressuscitou, já mereceu todas as graças para a nossa vida aqui na terra. Então vamos confiar no poder de intercessão de Maria, mas vamos fazer tudo aquilo que Jesus manda. Terceiro ponto da nossa reflexão diz respeito ao simbolismo daquele vinho. Notem que havia ali as talhas para a purificação dos judeus. Aquilo representava o Antigo Testamento, era a antiga aliança. Jesus vai agora fazer um vinho novo, que é o vinho da nova aliança, e vai ser o vinho que ele vai usar na última ceia, e vai dizer: tomai e bebei dele todos vós, este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Portanto, aquele vinho representa já a nova aliança. A velha ficou no Antigo Testamento, agora é a nova aliança. E nós, pelo batismo, somos os filhos dessa nova aliança. Somos da nova aliança. Os judeus foram da antiga, nós somos da nova. Então nos tornamos filhos de Deus. Mas mais ainda, nos tornamos amigos de Jesus. Notem que ele diz aos apóstolos: eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. E Santo Agostinho é bem claro quando fala dos amigos. Os amigos, se são diferentes, os amigos têm que ser iguais, e se são diferentes, têm que ser iguais, sejam tais, pares, iguais. Quer dizer, há uma proximidade entre dois amigos. O amigo procura caminhar na mesma direção, o amigo tem os mesmos objetivos, o amigo procura fazer o outro bem, procura fazer com que o outro fique bem, dá um bem-estar ao outro, mas há uma espécie de paridade entre os amigos. Mas como isso, que Jesus, Deus e nós, há uma grande diferença, o infinito com o finito. Então Deus, para nos conquistar nesta amizade, Deus baixa e desce, como bem canta o nosso coral no Natal: descestes das alturas para encontrar esses pobres mortais. Então Deus veio em busca da criatura que somos nós e se tornou nosso amigo. Então precisamos manter essa relação de amizade com Ele, pela oração, pela escuta da palavra de Deus, transmitida pela igreja. Há necessidade em nós de mantermos esta amizade. Quando nós quebramos pelo pecado, temos que logo nos reconciliar, mas precisamos. Por outro lado, nós somos todos irmãos, e depois vocês leiam bem de novo a epístola de São Paulo hoje, dando os conselhos para nós que somos irmãos. Precisamos nos dar bem. É claro que somos todos diferentes, todos, cada um tem seu jeito, tem seu carisma, seu jeito de ser, seus dons, mas somos irmãos e devemos servir uns aos outros, devemos buscar o amor uns dos outros, não maltratar ninguém, não falar mal de ninguém, não julgar a ninguém, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, viver esse amor fraternal, não aceitar de maneira alguma que maltratemos uns aos outros, por palavras, por atitudes. São Paulo fala honrar o outro, isso já se esqueceu de honrar o irmão. Então é porque somos filhos da mesma aliança, essa aliança que Deus fez conosco. Então eu coloco esses 3 pontos para a reflexão de vocês, para que possamos caminhar nesta vida de aliança com Deus, e assim possamos, com a graça de Deus, nos santificar e depois um dia alcançarmos juntos a vida eterna, que essa grande família estará reunida no céu.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.